Brasil é o país do mundo onde mais se faz cirurgias plásticas. São cerca de 1,5 milhão de cirurgias por ano, mas quais as responsabilidades nas intervenções com fins estéticos? Quem responde para a gente é a advogada e assessora jurídica do Conselho Federal de Medicina, Gisele Gracindo, e o presidente da Comissão de Bioética da OAB, Dr. Felipe Baima. Muito bom dia aos dois, muito obrigado pela presença aqui no estúdio. A gente sabe que tem um evento hoje à noite. Esse evento é aberto ao público para discutir estas questões. Por que realizar um evento sobre esse tema? O evento, a comissão da UABDF, a Comissão de Bioética, Biodireito e Biotecnologia, nós fizemos uma reunião e verificamos a importância da questão, principalmente no esclarecimento à população sobre a responsabilidade médica, como fazer uma cirurgia plástica, quais os cuidados que o paciente tem que tomar, como escolher seu médico. E assim foi a escolha do tema, muito voltada para a população. Doutor Felipe Baima, muitas vezes a pessoa que passa por um tipo de problema tenta acionar a clínica ou o hospital e acaba sendo jogada a responsabilidade para o médico, o hospital dizendo que, olha, a gente não tem relação com esse médico, a gente só foi utilizada a dependência da clínica. Isso procede em termos de responsabilidade? É muito complexo esse tema. Agora, em regra, temos que analisar, por exemplo, se o médico for contratado pelo hospital, com toda certeza hoje pelo direito, pela relação de consumo, o hospital responde. Caso esse hospital não tem uma relação contratual com aquele médico, geralmente o hospital ou a clínica tenta se eximir disso. Mas hoje há julgados, levando em consideração a teoria da aparência, que para o consumidor, o cliente, aquilo aparentar uma relação contratual tanto da clínica quanto do médico, já existem julgados condenando e responsabilizando ambas as partes. Porque o consumidor, o paciente, ele não vai revisar o contrato, a relação contratual do médico com a clínica. Muitas vezes é impraticável isso, né? Com certeza. Em relação à questão do médico que está no centro de um problema como esse, como é que fica a questão ética? Ele pode ser responsabilizado, inclusive em relação ao registro dele no Conselho? Sim, o Conselho Regional de Medicina, ele toma a ciência do erro médico de duas formas, ou através da denúncia da própria paciente, ou, se for um caso público, através de procedimento ex officio, que é o ex officio, né? Ele tem um dever de apurar aquela responsabilidade e, assim que é apurada, há um processo ético-disciplinar com o devido processo legal, mas ele pode ser apenado, tendo até o seu registro cassado, que é a pena de cassação. Perfeito. Peço que os senhores continuem comigo aqui, porque a gente vai ver uma reportagem de muitos pacientes que tiveram problemas como erros médicos e resultados indesejados, admitem que não pesquisaram o histórico do médico antes de fazer a cirurgia plástica. A repórter Caroline Duley conversou com pessoas que passaram por essa situação. O que você mudaria no seu corpo? A barriga. Reduzir a barriga? Por quê? Porque tá avantajada, né? Reduziria a papada, para tirar essa gordura quando fica abaixando o queixo, é o gogó. Redução da barriga, só. A cirurgia plástica faz sucesso entre a maioria. Para a pessoa se sentir bem, né? Vale a pena. Vale a pena. Mas é preciso cuidado na hora de escolher o médico e fazer a cirurgia plástica. A Michele passou por reparos no seio, mas não gostou do resultado. O que aconteceu, Michele? Então, eu fiz a redução de mama e coloquei silicone. E com isso eu não gostei muito do resultado, porque na hora o médico colocou um tamanho maior do acordado. E no resultado eu tive infecção durante 6 meses. Além das cicatrizes e da diferença no tamanho dos seios, ficou também o trauma. Eu tive um dano emocional muito grande, assim. Não conseguia nem pensar em cirurgia logo depois. Esse meu médico, depois que eu fui ver, ele tem vários processos, entendeu? Só que na época você faz cirurgia meio que na empolgação e acaba não avaliando os detalhes que são importantes, né? Camila já fez 2 cirurgias, gastou R$90 mil para reparar uma lipoescultura que deu errado. Eu fiquei com várias depressões no corpo. E eu procurei vários cirurgiões plásticos no Brasil inteiro. Eu fui a 23 cirurgiões porque o meu caso ficou muito grave. Ela entrou na justiça com pedido de indenização e já ganhou em primeira instância.
acredito que eu vou ganhar até a última instância. E, na verdade, esse valor vai só compensar um gasto que eu já tive para tentar corrigir o problema. Essa dermatologista orienta, é preciso pesquisar o histórico do médico, saber se ele tem processos na justiça e não abusar dos procedimentos. O paciente chega com uma queixa, mas aquilo que ele busca não é o melhor para ele. Então o médico tem esse papel de orientar o que vai ficar mais bonito, o que vai ficar melhor, qual que é o produto que deve ser utilizado, como deve ser utilizado. Então por isso é muito importante a escolha de um médico. Nada como ficar satisfeita com o resultado. Amanda fez preenchimento da testa e da região dos olhos e só tem elogios. Adorei, faço sempre. Queria algo que fosse bem natural, que ninguém percebesse. Doutor Felipe, em relação à responsabilização ou à reparação do dano, como é que vai se mensurar o dano de uma pessoa que passou, como essa última personagem nossa da reportagem, passou por 23 cirurgiões para tentar corrigir um problema de uma cirurgia? Primeiro temos que delimitar aqui que existem duas modalidades de reparação, né, que são os danos materiais, ou seja, os gastos que aquela pessoa teve com o prejuízo financeiro que ela teve com aqueles procedimentos. Então isso é fácil mensurar porque o gasto é equivalente àquilo que ela realmente despendeu. E a questão do dano moral, que a nossa Constituição também prevê a possibilidade de indenizações por danos morais. Aí cada caso, né, será analisado pelo Poder Judiciário, o caso concreto, aí vai ter que haver essa avaliação do abalo realmente ao psicológico daquela pessoa, naquele determinado caso. Aí vai ficar a critério do Judiciário fazer essa análise no caso concreto. E aí, que é difícil porque a questão do dano financeiro, as notas comprovam, mas o dano emocional é uma coisa muito mais complexa. Realmente. Doutor, em relação ao seminário de hoje, quem for ao seminário vai encontrar que conteúdo? O que pode aprender nesse encontro? Eu vou expor sobre os limites das intervenções cirúrgicas com fins estéticos. Existe um limite? Sim, existe o limite. Os limites são aqueles estabelecidos entre o paciente e o médico. Digamos assim que esses limites eles estão atrelados a esse binômio da confiança médico-paciente. Temos que verificar que nesta composição nós temos várias regras que devem ser respeitadas. Então não é só a vontade do paciente e nem do médico. Temos regras, o Conselho Federal de Medicina edita no seu Código de Ética Médica a responsabilidade de um médico e também temos, dentro da responsabilidade do médico, temos alguns direitos do paciente que vai manter essa segurança nessa cirurgia. Temos várias normas que eu gostaria de registrar, que dentro da palestra vou expor, normas de como procurar um estabelecimento, o que aquele estabelecimento de saúde deve ter. Para garantir mais segurança. Exatamente, inclusive procurar um bom médico, de preferência um especialista na área, para que possa esse especialista, o próprio médico, seguir essas normas. Temos normas até da lipoaspiração, nós temos normas que diz o limite do máximo e do mínimo. Hoje, isso digo hoje porque a preocupação vem desde 2001, no caso muito clássico que ocorreu em Brasília, e no Brasil com repercussão muito grande, e o Conselho veio editando. Temos várias normas, inclusive com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Perfeito. As pessoas, às vezes, nessa relação, claro que gera um trauma. Uma cirurgia que não deu certo, gerou uma ação judicial do paciente contra o médico, gera um trauma. No caso de algum procedimento corretivo, evidentemente, não é esse médico que vai fazer. Não tem essa obrigatoriedade de refazer essa cirurgia com o próprio médico que já eventualmente tenha errado ali naquele procedimento cirúrgico. Perdão. Inclusive ela pode, além dos danos materiais, eventualmente de outros procedimentos com algum médico que ela tenha confiança, cobrar também esses valores daquele médico originário que eventualmente venha ter errado no procedimento cirúrgico. Só para complementar, várias decisões judiciais que eu verifiquei dá essa possibilidade ao paciente. Ele pode... Há uma possibilidade de procurar o próprio médico, do médico fazer a reparação, aí fica pela escolha
da paciente. Ou buscar outro médico, fazer com o seu próprio médico. Seminário hoje, horário e local? Na sede da OAB-DF, 500 exatamente, OAB-DF, 516 Sul, a 19... Norte. Falei Sul, perdão. Às 19h30. 19h30, aberto ao público. E a OAB faz esse atendimento para as pessoas que passaram esse tipo de problema também? Faz. A OAB hoje ela tem um atendimento cotidiano e todos os dias atendemos muitas pessoas pela Fundação de Assistência Judiciária, FAGE, que fica na própria sede da OAB, na 516 Norte, e esse atendimento é feito às pessoas hipossuficientes, ou seja, aquelas que não têm condições de arcar com advogados. Agora, eu só gostaria de ressaltar aqui esse evento, e a OAB possui várias comissões temáticas, e é uma exigência do nosso próprio presidente Ibanez Rocha, de que essas comissões possam colocar assuntos que sejam de grande importância para a sociedade. Claro. Então, as comissões buscam e estão atuando de forma efetiva nessas palestras com esses temas, com esse foco de dar essas informações à sociedade, aos advogados, aos estudantes de direito, no caso dessa palestra hoje da doutora Gisele, até aos médicos, então isso é muito importante. E é uma palestra altamente relevante e com um preço ínfimo, que é apenas uma doação de uma lata de leite em pó. Perfeito. Tá certo? A gente espera que o evento dê certo, que possa se orientar a população a respeito desses temas. Agradeço a presença de vocês aqui no estúdio. Maior sucesso aí no evento. Obrigado. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Até a próxima. Até a próxima.